Seja bem-vindo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, mas sou, obviamente, como estou com a camisa aqui, inclusive, tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos falar... Deixa eu tirar esse fone, que esse fone não tem explicação nenhuma para eu estar com ele aqui. Vamos falar de G4. O Fluminense... Eu vou te mostrar aqui no simulador que está aberto aqui em cima, depois de Palmeiras e São Paulo, aquele empate por 1-1, aquele golzinho salvador do Palmeiras pra gente no último minuto, a possibilidade da gente ir pro G4 e o quão importante é uma vitória contra o Santos, beleza? Então, como eu falei, comentário aqui também, sua opinião sobre o vídeo e, claro, a sua inscrição, isso ajuda bastante aqui o Raiz Tricolor, beleza? Como eu falei, São Paulo e Palmeiras empataram. O São Paulo com isso fica com 63 pontos, o Atlético Mineiro com 62 e o Fluminense com 60. Atrás da gente ainda tem Palmeiras e Grêmio, mas a possibilidade desses dois times passarem a gente é muito pequena, né? O Palmeiras está 3 pontos atrás, mas perde no critério de desempate, ou seja, ele precisa fazer 4 pontos a mais que a gente na reta final, e o Grêmio está 4 pontos atrás, mas também perde no desempate, então precisa fazer 5 pontos a mais. Num cenário onde tem 6 pontos, a não ser que a gente desista do campeonato, a gente não perde a posição para Palmeiras e Grêmio e garante a quinta colocação, que é aquela colocação do risco. Por quê? Porque se a gente for quinto, mesmo se o Palmeiras passar, a gente sendo sexto com o Palmeiras na frente, tá? Se a gente for o quinto melhor time, sem o Palmeiras, a gente fica refém para ir para a fase de grupos do Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil. Então, assim, é melhor a gente tentar o G4 direto. Se não conseguir, pelo menos no atual cenário, o G5 está praticamente garantido e a gente fica refém do Verdão ganhar a Copa do Brasil, beleza? Vou passar aqui agora para baixo, olha eu aqui, tô aqui embaixo, e aqui em cima está o simulador do Globoesporte.com, né, do GE. Bem, vamos lá, eu vou simular aqui os outros resultados aleatoriamente, tá aleatório de certa forma, né? O Ceará deu uma abandonada no campeonato, Fortaleza e Bahia, aí é o que eu acho, tá? Acredito no empatezinho aqui entre Fortaleza e Bahia. Flamengo e Inter, interfere. E o ideal pra gente, se a gente tiver a garantia, tá? É óbvio, eu como tricolor torço pro Inter liquidar rápido. Liquida rápido e ganha o jogo. Ó, se o Inter ganhar a partida, acabou. Acabou o título, o Flamengo não tem o que fazer na última rodada. Pro Fluminense, um empate não seria ruim. E eu vou provar já já. Mas, claro, minha torcida, meu amigo, é liquidar rápido. Corinthians e Vasco, esse jogo também pouco interfere na gente, mas dá Corinthians. No caso de Sport e Atlético Mineiro, vem o primeiro jogo importante. O Atlético vem de uma sequência muito ruim. Ganhou do Fortaleza, mas esperava pontuar mais do que um ponto, esperava ganhar do Fluminense, né? Enfim, o jogo foi brigado, 0-0, não tá tão ruim pra eles. Mas eles tiveram ainda também nesse mesmo período, depois do jogo contra o Fortaleza, derrota pro Goiás, empate com o Bahia. O Atlético tem dificuldades quando pega um time muito bem fechado e vai enfrentar o rei do time fechado, que é Jair Ventura. Então não é absurdo a gente considerar um empate em 0-0. E por que eu digo que o Sport vai querer jogar assim? Primeiro porque joga assim habitualmente, né? Seus melhores pontos foram assim. E segundo, porque se você olhar na tabela ali, ó, mesmo com uma vitória do Vasco e uma vitória do Bahia, o Sport não é rebaixado com um empate. Exatamente. Um empate salva o Sport do rebaixamento, porque o Vasco só chegaria a 43 pontos, isso mesmo no pior cenário. Chegaria a 43 pontos, tem menos vitórias, então mesmo num cenário onde o Vasco vence e o Bahia vence também, o Sport estaria salvo do rebaixamento, ou seja, o Sport vai jogar por esse ponto e acabou. Não tem outra. Então não é um absurdo, tá? Esse resultado não é um absurdo. E a gente vai para Santos e Fluminense. E como eu falei que o jogo do Santos é importantíssimo, eu vou considerar uma vitória do Fluminense. E vou explicar já já qual o cenário com a gente empatando. Grêmio e Atlético Paranaense é um jogo que pouco interfere na gente. Vou botar uma vitória do Grêmio, assim como Goiás e Bragantino, vence o time da casa. Palmeiras e Atlético Goianiense também vence o time da casa. E Botafogo e São Paulo, o óbvio desse jogo. O óbvio não, o normal, o prático, o que vai acontecer, não seja 1% de chance da São Paulo em cima do Botafogo. Então, teremos este cenário ao fim da 37ª rodada, com uma, dentro dos resultados que devem acontecer, e uma vitória do Fluminense. O Fluminense chega à última rodada, ainda como quinto colocado, atrás de Atlético Mineiro e São Paulo, mas dependendo só de um tropeço. O Fluminense depende, nessa reta final, de um tropeço do Atlético Mineiro se for derrota, né? Para ele ganhando os dois jogos, obviamente. Se for derrota. E do São Paulo,
depende de uma derrota. O empate, se o São Paulo empatar um jogo, não é considerado tropeço nessa conta aqui. Então vamos lá, são 4 jogos, 2 do Atlético e 2 do São Paulo. O Fluminense depende de, nesses 4 jogos, ter pelo menos uma derrota, de algum dos dois lados, tá? Uma derrota, depende disso. Se acontecer empate, como vai acontecer com o Atlético Mineiro e Sport, por exemplo, o Fluminense fica refém de outro tropeço. E aí na última rodada a gente já começa pelo mais fácil, que é Atlético Mineiro e Palmeiras, e a gente pode considerar que o Palmeiras largou o campeonato, ok? E o Atlético ganhou. É o pior dos cenários, mas enfim. E o Fluminense ganha em Fortaleza. Um Fortaleza que ainda vai estar brigando ali por Sul-Americana e tal, mas a gente viu em 2018, até com o rival do Fortaleza, o Ceará, que a briga pela Sul-Americana, quando você briga o ano todo contra o rebaixamento, motivar pela briga da Sul-Americana é um pouco mais complicado. Então, assim, o Fluminense, além de ser o time mais forte em campo, tem essa vantagem do Fortaleza, talvez está um pouco desestimulado já, porque já escapou do rebaixamento nessa conta que a gente fez aqui. E por último, aqui, quando a gente chega... Aliás, nessa conta aqui, especificamente do Goiás, ganhando o Bragantino, o Fortaleza ainda não escapou, né? Tô vendo essa conta. Mas não acredito que o Goiás e Vasco, entre Goiás e Vasco, o Goiás ganhe. Então, deixa eu segurar a torcida do Fortaleza aqui logo, né? Pronto, Fortaleza escapou do rebaixamento. E lembrando, eu só boto 1-0 porque eu não considero saldo de gols nessa conta. A gente chega para São Paulo e Flamengo. Lembra que eu falei lá atrás? A gente depende de uma derrota desses 4 jogos. A gente depende de uma derrota só. A derrota na 37ª rodada não veio. Veio um empate. Na última rodada, o Atlético Mineiro já ganhou, ou seja, só falta São Paulo e Flamengo. Lembra que eu falei lá atrás que pra gente é óbvio que a gente quer que o Inter seja campeão logo. Mas se tiver empate, o Fluminense prefere? O Flamengo chega na última rodada precisando ganhar do São Paulo. E o precisando ganhar do São Paulo pode gerar, inclusive, uma vitória do Flamengo. Mas eu vou acalmar seu coração, que pra mim o Inter vence o Corinthians, tá? Então o Inter seria campeão mesmo assim. Essa é a nossa torcida, né? E com isso, o Fluminense passaria o São Paulo. Ficaria Atlético, Fluminense e São Paulo empatados. O Atlético com mais vitórias e melhor saldo. O Fluminense com mais vitórias e o São Paulo com o pior critério de desempate. Daria um empate triplo. Lembra que eu falei que dependia de uma só vitória? Você pode botar aqui, inclusive, Gabriel, acho que o Atlético ganha do Sport. Você vê, ó, olha os piores resultados. Atlético ganhou, São Paulo ganhou. Na outra rodada, o Atlético ganhou e o São Paulo perdeu. Se você quiser inverter, não, ele perde aqui, ó, ganhou. Ok, o Palmeiras pode ganhar do Atlético Mineiro. E a gente tá na Libertadores do mesmo jeito. A gente depende de 2 vitórias e em 4 jogos de São Paulo e Atlético Mineiro, de uma derrota só. A gente só precisa de uma. São 6 jogos. São 6 jogos contando os 2 do Fluminense. Desses 6 jogos, o Fluminense precisa ganhar as 2 e dos outros 4, a gente só precisa de um resultado. De 6 jogos, a gente só precisa de 3 resultados. 3 vitórias, né? 1 do adversário deles e 2 do nosso. Só que tudo isso desmorona. Vou até botar aqui pro que eu acho que vai acontecer, né? A vitória aqui e a vitória do Flamengo no lugar de São Paulo. Tudo isso desmorona se a gente empatar com o Santos. Não tô nem falando de perder, tô falando de empatar. Por quê? Porque aí mesmo que o Atlético empate com o Sport e que na última rodada o Flamengo ganhe de São Paulo, a gente tá fora. E mesmo que o Palmeiras empate com o Atlético Mineiro, a gente tá fora, porque a gente teria que fazer 6 no Fortaleza. Ou, enfim, fazer 3 aqui no Fortaleza e o Atlético quando... Não tem nem como tirar, na verdade, o saldo, né? Teria que fazer 6 no Fortaleza mesmo, que a gente não ganhou outro jogo. Pra poder passar. E, obviamente, isso seria, né, muito difícil. Então, assim, viu como é que ferrou tudo? O Atlético pode empatar as 2, que a gente não passa se a gente empatar uma. O São Paulo pode perder pro Flamengo, que a gente não passa se a gente empatar uma. O cenário com um empate do Fluminense, e eu tô dizendo contra o Santos, mas se você quiser também, pode inverter vitória contra o Santos e empate com o Fortaleza, que dá no mesmo, né? Um empate ferra tudo. O cenário é difícil, deixando claro, o cenário é complicado pra gente ir pro G4, tá? Não é um cenário simples, mas é possível. E como que é possível? Vencendo o jogo do Santos. Mais do que nunca, o Fluminense depende de si mesmo nessa reta final. Se o Fluminense ganhar os 2 jogos e não for para Libertadores direto, é porque Atlético Mineiro e São Paulo fizeram o dever de casa. E a gente termina, ok, a gente entende a situação. Ó, o Atlético Mineiro teria ganhado do Palmeiras e ganhado do Sport. Estaria já na Libertadores direto com 68 pontos. E a gente aqui nesse cenário tá passando São Paulo por quê? A gente passa o São Paulo... porque a gente ganhou as 2 e o São Paulo teve uma derrota contra o Flamengo, né? Seria o São Paulo ganhando o Flamengo, a gente tá fora. Então, assim, resumindo, se o Fluminense ganhar as 2 partidas,
independente de jogo de Atlético, de São Paulo, a gente só precisa de uma rodada em 4 jogos. Uma derrota em 4 jogos. Atlético contra Sport Palmeiras, São Paulo contra Botafogo e Flamengo. O cenário é esse. Só pra fechar aqui a simulação, aquela simulaçãozinha aleatória, o Red Bull ganhou do Grêmio, o Bahia ganhou o Santos, o Atlético Paranaense ganha o Sport, o Ceará ganha o Botafogo, o Atlético Goianiense ganha o Curitiba. Todos os mandantes saem ganhando e no final cai Vasco e o Flamengo não é campeão. Aí o torcedor tricolor tá feliz. Então assim, vamos por uma derrota desses 4 times, mas é claro, pensando primeiro nas 2 vitórias. Beleza? Saudações tricolores. Deixa eu voltar aqui para terminar o vídeo pelo menos com a tela cheia, né? Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu.